Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa terceira aula do estudo, chamado Igreja Alinhada. E ela serve não só para os nossos obreiros da Igreja Unção e Poder, como para qualquer outro irmão, pastor, líder, obreiro de igreja evangélica que seja alinhada ou que queira estar alinhado com a palavra de Deus, com a teologia, com a eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja, nos moldes mais sensatos, mais doutrinariamente equilibrados, ao meu ver, como doutor em teologia, como pastor evangélico, eu busquei nesse estudo, que é deste livro Igreja Alinhada, busquei produzir um material de muita, muita excelência acadêmica. Então é um material de estudo mesmo. Hoje o tema é Hamartiologia, o pecado, a queda e a condição humana. E isso é muito legal porque a gente vai poder estudar bastante. Junto comigo estão os irmãos que estão fazendo a aula comigo hoje, da Igreja Unção e Poder. Estão nessa tela aqui. Dá um tchauzinho aí, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Tá o Japinha e a Ju, tá o pastor Érico, pastora Juliana, que são nossos pastores da igreja sede, pastora Francine, minha esposa amada. Hoje, inclusive, é dia 12 de junho, dia dos namorados. Minha namorada tá ali, ó. Tá o pastor Alceni e a pastora Fábio estão com a câmera desligada. Deve estar passando alguma situação técnica, daqui a pouco eles aparecem. João e Amanda ali embaixo, os filhos do pastor Eric, na verdade o filho, né, e a esposinha, a norinha. O Guilherme tá lá e o Davi deu uma... Ó, o Davi apareceu ali também. No centro da imagem tá a Jéssica e no canto, para mim, ali no canto, tá a Ana. Os esposos com certeza estão nos grupos familiares, pregando a palavra, ensinando. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos lá, gente, vamos para nossa aula e lembrando que essa aula está no livro, no capítulo 4. Hamartiologia, o pecado, a queda e a condição humana, página 117. Quem tem o livro aí. Quem não tem o livro, você pode comprar o livro na editora, na Wiclap, apontando o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code, ou indo no link, que provavelmente vai estar na descrição do vídeo gravado, né? No vídeo que a gente está mantendo gravado aqui no YouTube ou na plataforma que você está assistindo no futuro. Então, quais são os objetivos desta aula? Compreender o significado teológico do pecado e a anatomia da queda humana. Então, isso é muito importante. E eu vou explicar o porquê que é tão importante. Se a gente não entende o que é pecado, a gente não sabe se está pecando ou não. Concordam comigo, pessoal? Nós temos que ter exatamente o conceito, com exatidão, com precisão teológica, o conceito de pecado. Porque tem muita gente que tem dúvida se está pecando ou não. Eu tenho bastante alunos de muitos cursos, né? Hoje a nossa plataforma já está girando, passando de 6 mil alunos. Então tem bastante aluno. Os alunos mandam e-mails, mandam perguntas. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, então eu recebo muita mensagem. Tem o nosso programa no YouTube na segunda-feira, que é o Carlos Ribas Responde, que as pessoas fazem perguntas. Então, eu sou conhecido por ser um ensinador cristão em tirar dúvidas, ensinar as pessoas. Mas a maior parte das perguntas que me fazem, seja de qualquer tema, sempre são perguntas de pessoas que, se tivessem estudado um pouquinho a teologia, não teriam a dúvida. Vocês entendem? Tem gente que faz pergunta, pastor, eu vou dar um exemplo de uma pergunta hoje, uma pergunta sincera, de uma pessoa que ela disse assim: comemorar o Dia dos Namorados não é idolatria? Porque foi criado por um católico em honra a um santo. Não foi criado em honra a um santo. O Dia dos Namorados foi criado pelo pai do João Dória. O pai do João Dória era presidente da Câmara do Comércio de São Paulo e ele viu que no meio do ano não tinha uma data para venda de presentes, uma data que movimentava o comércio. E aí ele copiou o Valentine's Day nos Estados Unidos e criou o Dia dos Namorados no Brasil. Aí com certeza ancorou com a data de alguma coisa aí, mas isso não tem muito a ver não é um feriado católico, é um feriado comercial. Mas se vê, a irmã perguntou, não lembro, acho que era uma irmã que perguntou hoje no Instagram. A pergunta, ela é sincera, não é? É uma pergunta honesta. Mas aonde que eu me preocupo em relação à pergunta? É que ela não sabe o que é idolatria. Porque a idolatria é o culto a ídolos do lar. Então, se eu tenho um ídolo, aí sim, um Santo Antônio em casa,
E eu tenho um culto a esse Santo Antônio, ou seja, eu tenho devoção, eu faço orações a esse santo, eu acredito que ele está ouvindo a minha oração, que ele está intercedendo, eu faço oferendas a esse santo, seja um santo da baixa magia, de outra religião qualquer. Eu tô oferecendo um culto. Mas se é no dia dos namorados, eu tô dando um beijo na minha namorada, minha esposa, né? 27 anos de namoro já, eu e a Fran. E dou um presentinho pra ela. Isso não tem nada a ver com culto, isso não é idolatria. Mas a dúvida da pessoa, e aí eu volto, ó, eu tô reforçando essa fala. É uma dúvida sincera, porque é uma pessoa cristã que tem medo de pecar. Então, se nós não sabemos o conceito do pecado, não sabemos exatamente o que é pecado, a gente acaba errando na dose, para mais e para menos, tá? A gente erra na dose para mais quando a gente se torna muito legalista e achando que tudo é pecado, ou a gente erra para menos quando a gente se torna flexível demais, entra no campo da hipergraça, que nada é pecado. Que Deus já resolveu tudo na cruz, através do sacrifício de Jesus, e que nós não temos mais responsabilidade como cristãos em manter a santidade do corpo, que é um absurdo, a gente vai ver hoje. Então é muito importante saber exatamente qual é o conceito de pecado, ok? Quem tá com a câmera fechada, tem que abrir a câmera, por gentileza. Francine, já vai chamando no direct aí de cada um, tá? Chamando no chat, mantendo isso funcionando, por favor. Segundo ponto, diferenciar tentação, prática deliberada, escravidão e apostasia. Porque uma coisa é o crente. Porque vocês já ouviram que não existe pecadinho e pecadão? Quem já ouviu isso? Que não existe pecadinho e pecadão? E se eu disser para vocês que existe? O próprio apóstolo Paulo diz que há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Há pecados no corpo e há pecados fora do corpo. Então existe uma escala, assim, de pecados, com suas consequências. E aqui a gente vai entender um pouquinho, né, sobre tentação, prática deliberada, escravidão, apostasia. Também reconhecer a universalidade da condição humana e evitar os extremos modernos de lidar com o pecado, que é o tentar passar panos quentes em cima do pecado, e etc. A gente vai ver tudo isso hoje. Uma igreja que não entende a gravidade do pecado enfraquece a cruz, banaliza a graça, perde a urgência da salvação e compromete a cultura espiritual, ok? A gente vai começar então pelo fundamento. Qual que é o fundamento? É a queda. Está lá em Gênesis, capítulo 3. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o texto bíblico. Deixa eu voltar no primeiro texto de hoje. Gênesis 3, dos versos 1 ao verso 5, o texto diz: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores. Deus disse: Não comam do fruto. Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Depois eu vou para o Gênesis 1. Então, até aqui tá legal. Pro Gênesis não, para Romanos, né? Então, dentro desse quadro de fundamento aqui, que é bem interessante, vou deixar na tela cheia que fica melhor para vocês observarem. Nós vamos ter uma sequência, não é? Então, primeiro, a dúvida. Aqui vai ser uma sequência descendente, né? Porque é uma queda, então é de cima para baixo. A dúvida, a serpente questiona a palavra de Deus, plantando a semente da desconfiança na bondade divina. Aqui já fica até uma palavra pastoral. Vocês perceberam no livro que não tem. A gente tem várias palavras ali, né? Vários. Como que chama? Ensinos, né? Que são como se fossem pregações que precisam ser lidos por vocês, tá? Depois, eu não vou fazer leitura deles todos,
mas vocês vão ver ali, por exemplo, pecado separa o ser humano de Deus, Isaías, coração humano é enganoso, Jeremias. Vocês vão ter que ler isso no livro, tá? Estão nas páginas desse capítulo. Então, existe uma dúvida aí que a serpente colocou no coração. Depois vem a negação. A serpente nega diretamente o juízo e as consequências estabelecidas pelo Criador. E depois a rebelião. A serpente promete autonomia divina. Sereis como Deus, incentivando a independência. A queda não foi apenas um ato de comer o fruto. Não é? Foi o ser humano haver declarado a independência moral absoluta de Deus. Então, quando o ser humano declarou a independência moral e absoluta de Deus, então ele acabou fazendo com que a queda viesse a acontecer, ok? Então a gente tem esse primeiro panorama da queda. Isso a gente não pode esquecer de forma alguma, ok? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quem que é Alexandre? Quem sabe quem é Alexandre? São os irmãos de Palmas, eles não têm GC e eles estão participando. Eu pedi para que abrissem as câmeras. O pastor Alceni não está conseguindo abrir a câmera do notebook dele. Tá, o Alexandre tem que abrir então, tá? E o usuário do Zoom, quem que é? Ah, vai abrir aqui. Ah, o usuário do Zoom é o Alceni. Ele conseguiu de outro dispositivo. Boa. Fecha o teu outro ali, Alceni. Pra não ficar dando. Porque senão vai dar eco pra vocês aí, tá? E o irmão Alexandre. O irmão Alexandre é o Barbudão. Ah, Barbudão, ô Alexandre, abre a câmera aí, querido. Desculpa eu não lembrar o nome, eu sou tão. Eu lembro do irmão, claro que eu lembro, né? Mas eu não lembro dos nomes. Viu, Alceni? Começar a hora que você for abrir o microfone pra vocês falarem, provavelmente o outro perfil vai dar tipo uma microfonia. Se puder fechar o do computador, Oi. Já fechei. Aham. tá pra nós aparecendo ainda. Aham. E ele desligou sem bateria. Acabou. Eu já vou tentar carregar ele Ah, sem não. bateria. Então acho que ele cai. Então daqui a pouquinho o Zoom vai eliminar ele. Tá tranquilo. Ele cai, né? Fechou. Vamos lá. Vocês estão acompanhando desde o começo, né? Beleza. Dentro dessa anatomia aqui, irmãos, do fundamento bíblico da queda, a gente vai chegar então a três importantes pensamentos, que é o avanço e a universalidade do pecado. Isso aqui vai trazer para nós uma dificuldade relacional com o mundo muito grande. E eu vou explicar o porquê. O quadro 1 começa, o pecado ele traz degradação, tá? Degradação. Aqui sim eu coloco Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Quando nós olhamos para a situação da humanidade hoje, nós como igreja precisamos estar num quadro de mediação. Por isso que o papel da igreja hoje, o papel da igreja evangelizadora, também é um papel de igreja intercessora. Porque Deus olha para o pecador, e o que o texto de Romanos 1 diz? Que a ira de Deus está sobre o pecador. Então, o quadro de degradação moral, nessa palavra tão forte, né? O ser humano degradou-se, Romanos 1, o declínio moral avança, né? Aí avança a idolatria e se torna uma rebelião sistêmica. Quando o homem rejeita a Deus, a sociedade inteira sofre degradação. E aí Deus olha para essa sociedade inteira que sofre degradação e a ira de Deus está sobre eles. Só que Deus já enviou Jesus como sacrifício único para aplacar a ira de Deus. O que falta para que a ira de Deus não consuma uma população moralmente destruída, em degradação? Que eles entendam o sacrifício de Jesus. Então o papel da igreja qual é? Levar a esse povo a palavra de Deus para que esse povo não seja destruído. E esse povo vai ser destruído eternamente. Só que aí você tem que essa é a matemática da igreja, é tão difícil, porque você tem que ter o contato com o pecador sem se contaminar com o pecado dele. Você tem que levar a palavra de Deus para o pecador sem que o pecado dele te afetem. Vou fazer uma pergunta para os irmãos agora, que estão aqui ao vivo, nossos obreiros. Quantos de vocês não nasceram crentes? Tiveram que se converter em algum momento da vida? Levante a mão para eu ver.
Os únicos que nasceram crentes foi o João, a Ana, isso? E a Jéssica. É isso? Não, a Ana não. É que a hora que eu perguntei, levantou a mão bem na hora. Então, os únicos que nasceram em lar evangélico foram o João e a Jéssica, é isso? Jéssica é filha de crente. Então, todos os demais, né, a maioria aqui, precisaram, um momento, aceitar Jesus, se converter. E, obviamente, nós que viemos do mundo, como popularmente a gente fala na igreja, nós tínhamos pecados. E alguns de vocês tinham um pecadinho de estimação, que é aquele pecado que você gostava mais, né? Alguém era viciado em cigarro, ou em bebida, ou em drogas, ou em pornografia, ou em qualquer outra coisa. Aí a pessoa se converteu, não é? Teve que abandonar as velhas práticas, concordam? Você tem que voltar lá no mundo para pregar o evangelho para as pessoas que estão em degradação. A minha pergunta é: o quão preparado você está para falar para aqueles que ainda estão naquele pecado que era o seu pecado de estimação? Entenderam? Se você é o cara que bebia, o quão preparado você tá para levar um panfletinho lá no bar? Então é uma missão, a missão da igreja ela é muito difícil, porque é um jogo de aperta e solta, sabe? Eu aperto muito numa área, mas eu preciso soltar na outra, eu preciso chegar perto de alguém. Se nós formos levar na ponta da botina, no radicalismo, a gente nunca vai ganhar ninguém para Jesus, porque o ímpio não quer entrar na igreja. E você não quer ir lá no mundo buscar o ímpio, evangelizar o ímpio. Daí fica dois grupos separados. Fica você, super santo, que vai pro céu dentro da igreja, tá confortável, tá gostoso, a igreja, não é? Nesse frio a igreja tá quentinha, no calor tá climatizada. E o ímpio tá lá sendo visto pela ira de Deus e vai ser destruído por Deus, porque ele degradou toda a justiça, suprimiu a verdade e degradou a justiça. Então, nós temos uma missão muito difícil quando a gente fala de hamartiologia, que é ter que chegar ao pecador sem se contaminar com o pecado. O segundo quadro é que se torna a universalidade. E a universalidade do pecado é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não há alguém, não há o pecado não é o grupo, não é um mal, um problema de um grupo exclusivo. O pecado não é um problema dos muçulmanos, o pecado não é o problema dos homossexuais, o pecado não é o problema dos traficantes no morro, o pecado não é o problema dos alcoólatras no bar, o pecado não é o... Não. O pecado, ele é universal. A Bíblia fala que todos pecaram. O pecado é o problema da igreja. Se nós não cuidarmos, queridos, nós voltamos para o pecado. Se nós não vigiarmos. Eu falo isso há muito tempo. O crente que se acha super crente, ele é o próximo desviado. A gente já viu muito crente arrogante, né? No altar, pregando santidade e moralismo. Santidade a gente prega, mas o moralismo, não sei o quê, papapá. Eu sempre, quando eu vejo um pastor muito moralista, ou muito rígido, ou muito radical, eu sempre fico pensando, meu Deus do céu, a hora que ele cair vai ser muito grande. Porque o pastor mais sensível à natureza humana, mais compreensivo à dor do outro, porque, irmãos, eu não vou usar frases do mundo porque eu não concordo com todas elas. Tipo, não diga, dessa águas não beberei. Eu não concordo com essa frase. Porque tem pecado do outro que você não vai cometer mesmo, nunca. Então, dessa água, de fato, você nunca vai beber. Mas eu tomo muito cuidado em relação ao versículo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque é muito fácil eu estar de pé criticando o outro que está caído, mas eu preciso cuidar para não cair também. Então, o pecado é universal, tá? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que é o terceiro quadro, que é a escravidão. Então, começa com a degradação, a universalidade de que todos pecaram e precisam da glória de Deus, e a escravidão nos diz que o salário do pecado é a morte. E nós temos que realmente
que cuidar muito com isso. E aí vem, então, esse nosso panorama histórico-teológico. No livro está bem explicado, bem amplo. Vocês vão poder ler bastante coisa. Inclusive, quem só recebeu o livro essa semana, por óbvio, volte às 2 lições anteriores. Tá fácil ainda, porque só tivemos 2 lições anteriores. E leiam as 2 lições do livro, ok? Combinado, todo mundo? Todo mundo tem que ler aí, tem que ler o capítulo 1, que é a história da igreja, da fundação da igreja, aprender a história da fundação da igreja. Vocês vão ver no livro, na história da fundação da igreja, no capítulo 1, vocês vão saber que naquela história tava o Japinha. O Japinha não tá mais aqui na tela, sumiu. Foi no banheiro. Mas daqui a pouco ele volta. Mas o Japinha, que tá aqui, né, que tá o marido da Ju, ele está no capítulo 1 desse livro. Não tá o nome dele lá, mas quando fala sobre as primeiras pessoas da igreja Unção e Poder, o primeiro culto, o Japinha fez parte do primeiro culto, não é? Francine, que está aqui também, obviamente, né, fundadora, e o Japinha também. O Guilherme depois ali apareceu num segundo momento, junto com a Fernanda. Ó, o Japinha que tá aí, deixa eu até botar na tela aqui, o japonês. Ó ele lá, ó. Dá um tchau aí, Japa. Ó, esse rapaz bonito que tá dando um tchau aí, ó, ele fez parte da fundação da Unção e Poder, da geração 0, que nós chamamos, né? Que é a geração da fundação. Ele tá no livro aqui, tá no livro. Vamos lá? Então, qual que é o panorama histórico? Nós temos aqui 3 colunas e linhas. Primeira coluna, o movimento e o debate desse movimento, que ele puxa, que ele traz, que ele nos movimenta. O erro teológico e a resposta ortodoxa. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue pensar teologicamente, que é o correto para nós como igreja. O nosso pensamento doutrinário precisa ser teológico, sempre, tá? Então, qual que é o movimento? O gnosticismo antigo. Esse movimento do gnosticismo antigo, ele tinha o maior erro, tinha muitos erros, muitos, mas o maior erro é que ele via o problema humano apenas como ignorância, porque gnosticismo vem de gnosis, do grego gnonai, conhecer. Então, para o gnosticismo, todo problema é intelectual. Todo problema é falta de conhecimento. Então, o gnóstico, ele busca conhecimento de todas as áreas. Se é um gnóstico espiritual, ele quer conhecer o mundo espiritual. Vocês já ouviram falar de ateu agnóstico? Quem já ouviu falar desse termo? Ateu agnóstico? Então, eu tive 2 professores na PUC que eram ateus agnósticos. O que significa isso? Eles não creem em Deus porque eles não conseguiram conhecer ainda Deus. Não conseguiram entender Deus, não tiveram uma prova. Vai chegar um momento que eles vão ter essa prova e vão ter fé, não é? Tem um rapaz no YouTube, que eu não lembro o nome dele, acho que é Peter. Ele tem vários canais no YouTube. Ele era um ateu agnóstico. Até que um dia ele teve uma experiência com Deus e hoje ele é um cristão. E ele até fala sobre isso. Ele é super famoso em várias áreas de tecnologia e tal, cinema, mas teve um vídeo que ele fez falando sobre a conversão dele. Ele falou, olha, eu não acreditava em Deus porque eu nunca tinha visto Deus, não tinha provas da existência. Até que aconteceu tal coisa e eu acabei crendo. Então, o gnosticismo é o ramo da filosofia antiga que busca o conhecimento, gnonai, gnosis. Então eles viam o problema humano apenas como ignorância espiritual e a salvação como conhecimento secreto. Eles acreditavam que era um grupo que havia alcançado um conhecimento que ninguém mais tinha e esse grupo não partilhava esse conhecimento. Então é como se fosse uma seita mesmo. Qual que é a resposta ortodoxa para isso? Né, que seria a solução. O problema humano é o pecado moral e a rebelião e a solução é o Cristo crucificado. Então, essa é a resposta para o gnosticismo, só que eles não aceitavam porque é uma resposta simples demais. Não faria sentido para eles. Um outro movimento, a gente viu vários no livro tem vários, aqui foi selecionado só 3 no caso, é o Agostinho versus Pelágio. Quem que foi Agostinho? Vocês conhecem, né? Agostinho foi bispo de Hipona, tá? E Pelágio foi um opositor. Então, se vocês pegarem lá na página... Deixa eu achar aqui. Na página... Quem achar primeiro, fala. Uhum. 129, pastor. 129, eu tô bem longe. Obrigado. Isso aí, Agostinho e Pelágio, ó. Um dos debates mais importantes da história
da doutrina do pecado, da hamartiologia, aconteceu entre Agostinho e Pelágio. Pelágio enfatizava fortemente a capacidade humana de obedecer a Deus, tendendo a minimizar a profundidade da corrupção causada pelo pecado. Para ele, o ser humano teria a capacidade moral de escolher o bem sem depender radicalmente da graça regeneradora. Olha a ideia de Pelágio. Agostinho, por outro lado, enfatizou que a queda afetou profundamente a natureza humana, que é um fato, e que o ser humano necessita da graça de Deus para ser salvo e transformado. Então, na mente de Pelágio, você não precisa da graça de Deus, você tem plena convicção e condições de se livrar do pecado, porque você é um ser pensante, racional, etc. E Agostinho versa da outra forma, ou do oposto, dizendo que você, quando cai, quando você vira um pecador, você perde capacidade humana, você perde substância de inteligência. Então você precisa da graça. E ele faz uso, claro, se vocês forem estudar os livros de Agostinho, ele faz uso, por exemplo, de Tiago falando: alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus, que liberalmente dá e a ninguém impede. Então ele faz. Por que Tiago, o irmão de Jesus, falaria isso se não fosse verdade, partindo do princípio, né, da plena verdade da Bíblia, das Escrituras? Então, esse foi um debate muito grande entre os dois. E aí vocês vão ler no livro, que é bem interessante. Não percam a chance de ler isso e ter esse conhecimento. Então, Pelágio enfatiza a capacidade moral autônoma, afirmando que o homem poderia escolher o bem por si só, que esse é o chamado dentro da filosofia de moralismo. Agostinho defendeu que a queda corrompeu profundamente a natureza humana, exigindo dependência radical da graça divina. Tá? Estamos com Agostinho, Santo Agostinho, né, pela católica. E a Reforma Protestante, que é um grande movimento, no século XVI, início do século XVI, 1515 a 1517, é um movimento que durou 2 anos, depois veio a pós-reforma, tá? Com os movimentos reformadores, e aí em 1535 começou a contra-reforma católica, que foi assim avassaladora para perseguir os novos cristãos protestantes. Sistemas de autoaperfeiçoamento, méritos humanos e indulgências era o erro da Reforma Protestante no começo. Um desses sistemas foi chamado de... Foi dado o nome de iconofobia, que era, eles quebravam todas as imagens. Eles saíram apedrejando igrejas, quebrando os vitrais que tinham as imagens dos santos, quebrando os santos, eles saíram destruindo tudo. Eles ficaram fóbicos em relação a ícones, né? A imagens. Por quê? Porque eles começaram a ler na Bíblia que não podia ter mais escultura, nem aparência humana nenhuma, e eles saíram quebrando tudo. Então, isso para eles era um sistema de autoaperfeiçoamento. Eles estavam presos dentro de uma cultura medieval, que não se esqueçam, a Idade Média, ela aconteceu em 10 séculos, não é? 1000 anos, do século V ao século XV. A Reforma Protestante foi 1515 a 1516. Então a gente está falando do final do medievo, da Idade Média. Então eles tinham um pensamento medieval. Se vocês forem estudar a história da humanidade dentro do antropomorfismo e dentro da filosofia humana, sobre o pensamento medieval, você vai entender que o medieval pensava diferente das sociedades modernas. O modernismo começa a partir do século XVI. Hoje nós vivemos o que é chamado de pós-modernismo. Tá? Então a igreja hoje não é mais igreja moderna, é igreja pós-moderna. Tá bom? Então o pensamento medieval, ele era muito diferente do nosso pensamento de hoje. Tanto que foi no medievo, na Idade Média, que teve a maior força dos feudos. Tá? Os sacro-impérios, né? Quando o Papa foi perdendo força e impérios foram se dividindo e foram tendo seus feudos, por isso tinha tanta guerra entre a Europa medieval. Bom, Lutero e Calvino vieram. Lutero fez o Siso, 1515, as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Lutero era um doutor em teologia, pregava na igreja católica, obviamente, não existia protestante, e dava aula na Universidade de Wittenberg. E ele criou 95 teses. Posso mandar para vocês a lista com as 95 teses. Vocês vão ler e vão falar assim: foi isso que causou a reforma? Tipo, sabe qual era a briga deles?
Se o tamanho do pão que o fiel comia na Eucaristia era desse tamanho, era desse tamanho. A briga era essa. Entendeu? Não era briga, tipo, pelas... Tinha as indulgências, tinha esses problemas. Mas eram muitas coisas que ele começou a questionar. E por que ele pregou as 95 teses na porta da catedral? Porque era o jornal da época. A porta da catedral era um mural público. Então, se eu era sapateiro e eu queria vender meu produto, eu fazia um cartaz, olha, arrume seu sapato comigo, virando a rua 2 na esquina. E colocava esse cartaz na porta da igreja. Então, todo mundo que buscava um serviço era o Google da época. Ia até a porta da catedral e olhava os cartazes que estavam presos ali. O que ele fez? Ele fez um AdSense, ele pagou um impulsionamento no Google da época e colocou as 95 teses contra a igreja na porta da igreja. Deu ruim, né? Teve que fugiu para um outro feudo alemão. Foi recolhido por um príncipe alemão. Lá ele traduziu a Bíblia Vulgata, que foi traduzida no século IV por Jerônimo, do grego e do hebraico para o latim. E ele traduziu a Vulgata para o alemão. E imaginem, tinha centenas de dialetos alemães no Sacro Império Germânico da época. O idioma, o dialeto alemão que Lutero traduziu a Bíblia, se tornou o que é hoje o idioma oficial da Alemanha. De tanto que foi difundido aquele dialeto pela leitura da Bíblia. Todo mundo começou a ler a Bíblia. Ninguém sabia ler latim. E agora está todo mundo lendo em alemão, que era o idioma nacional. Uma outra coisa, né? A Bíblia foi o primeiro livro impresso da história, quando Gutenberg fez a prensa. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. É o livro mais impresso da história da humanidade, mais traduzido da história da humanidade. É a palavra de Deus. É Guinness, né? Tem o Guinness. Então, tudo começou com esse cara aqui, chamado Lutero. Mas Calvino veio depois. Tá? Calvino é um reformador. Calvino gerou o calvinismo, que é a doutrina fundamental, por exemplo, da igreja presbiteriana, tá? E de algumas batistas tradicionais. Nossa igreja não é calvinista, nossa igreja não é arminianista, nossa igreja é carlista, tá? Por quê? Porque o pastor Carlos recebeu um chamado de Deus e o pastor Carlos estudou que nem um condenado para ser um bom teólogo com pós-graduações internacionais, com boa teologia, para chegar a isso aqui e dizer, gente, a gente precisa ter uma igreja alinhada. Então, se alguém perguntar para vocês, a unção em poder é calvinista ou arminianista? Não, a gente não acredita nisso. A gente acha que isso é uma besteira. Ficar colocando uma bandeira de pós-reforma para saber que lado que eu tô do time, se eu sou Grêmio ou Inter. A gente acha uma besteira. Nós seguimos uma teologia bíblica, não tem nada fora da Bíblia, e alinhada com a palavra de Deus, nossa igreja é alinhada, tá bom? Então é isso. Então, Lutero e Calvino reafirmaram a gravidade absoluta do pecado e a justificação exclusivamente pela graça mediante a fé. Isso aqui tá onde, irmãos? Está na Bíblia. Estão vendo? Então, sempre que você quiser ser uma igreja alinhada, você precisa estar alinhado com a palavra. Então, qual que é a síntese doutrinária sobre o que é o pecado, ok? Pecado, ele é rebelião contra Deus. Pecado é errar o alvo, que significa hamartia. Por que hamartiologia? Porque a palavra hamartia é errar o alvo. Ela tem dois significados para hamartia. O primeiro significado é errar o alvo, é o mais aceito. E o segundo significado é caminho tortuoso, linha torta. Por isso que é errar o alvo, porque era uma flecha que era atirada no alvo. E se a flecha ela era de uma madeira de má qualidade, mal feita, não tinha sido... que elas eram secas no fogo, né? Elas eram... Tem um termo para isso? O nosso discípulo de Jesus, pastor Alceni, que é carpinteiro. Discípulo de Jesus até na profissão. É marceneiro, né? Mas o marceneiro na época também era o carpinteiro. Como é que é a técnica que coloca a madeira no fogo para ela ir desempenando? Tem um nome técnico ou não? Você não deve... Enfim, mas... O armeiro que não fazia a flecha certa, essa flecha variava. Ela não estava perfeitamente seca, reta, rígida, ela variava. E esse movimento de variar fazia errar o alvo. Então, por isso que é hamartia. É tortuoso, caminho tortuoso, ou errar o alvo, que seria a forma mais simples de entender. Por isso que aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas, está errada, hein? Porque as linhas tortas é a hamartia. E Deus não escreve certo pelo pecado. Quantos concordam? Então, se você falava, Deus escreve certo por linhas tortas, hein? Porque você ouvia a tua avó falar, a tua mãe, pare de falar isso a partir de hoje. E também,
o pecado é uma condição, não é apenas uma ação. O erro é a ação, mas o pecado é uma condição. Vamos lá. Rebelião contra Deus, a transgressão deliberada da lei divina é uma ofensa diretamente à santidade e à autoridade de Deus. Como é que eu faço para saber se eu estou pecando? No quesito rebelião contra Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, eu sei se eu estou me rebelando ou não. Pastor, mas a Bíblia é muito grande. Eu preciso ler toda a Bíblia? É o ideal. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. Então não é algo impossível, tá? Todo mundo aqui já lê bastante a Bíblia. Se desafie, né? Crie um desafio, pessoal. Eu vou ler a Bíblia inteira uma vez na vida. Marcando, anotando. Quem quiser, nós temos a minha tese, eu fiz doutorado em bibliologia, eu tenho toda a Bíblia, eu escrevi toda a Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, versículo por versículo eu tenho anotações da Bíblia. Toda ela. Quem quiser, eu mando o arquivo Word para vocês, ou um PDF, para vocês seguirem a leitura com as anotações. Então eu tenho ali os estudos sociopolítico, econômico, filosófico, antropomórfico, antropológico, sociológico, teológico, teleológico. Tem todos os estudos de toda a Bíblia, 100% da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quem quiser ler a Bíblia com esse acompanhamento, é legal. Vai lendo a Bíblia, chegou num texto estranho lá, fala assim, ué, o que o pastor Carlos acha? Aí vai lá no meu estudo, acha o texto e acha as minhas anotações e fala, olha só, esse velho, hein? Eu não pensava assim. Ah, que interessante. É legal, se vocês quiserem, eu mando para vocês, não é? E vocês podem acompanhar. Então, para eu saber se eu estou me rebelando contra Deus ou não, eu preciso conhecer a Bíblia. Tá, pastor, mas não é todo mundo que vai ler a Bíblia com esse estudo que o senhor está falando aí. E o povo da igreja? Para isso que eles têm a gente. Para isso que você tem que ser bom de Bíblia, bom desse alinhamento aqui, para que quando um crente da igreja chegar para você e falar, é pecado? Você fala assim, ó, senta aqui. Pela palavra de Deus, isso aí é pecado. Porque, veja, na palavra de Deus diz isso, isso e isso. Tá? Como que você pode fazer isso? Faz desse jeito. Né? Então, quando a Bíblia fala assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Você parou para pensar, isso está lá em Êxodo capítulo 20, né? Verso 4. Você já parou para pensar quão amplo é esse versículo? Quão amplo? Porque se você for pensar no que significa divindade, deidade, quando a palavra de Deus chama Deus, não está falando sobre você colocar um outro Deus acima do Senhor. Não. É você ter qualquer outro Deus diante dele. Então, Deus está aqui, você está aqui, e qualquer coisa que você coloque entre você e Deus, você está infringindo no pecado de Êxodo capítulo 20, verso 4. Qualquer outra deidade, se você estudar sobre deidades, divindades, você vai perceber que até o teu cachorro pode estar se colocando entre você e Deus. Vocês sabiam que Isaac, filho de Abraão, foi considerado uma deidade por Deus? Deus mandou Abraão sacrificar Isaac porque Abraão estava colocando Isaac como um outro Deus diante de Deus. Quer dizer, um filho pode se tornar um Deus? Pode. Então, quando você estuda a palavra de Deus e entende os termos, as terminologias, você sabe se você está em rebelião contra Deus ou não. Você sabe. Então é bom a gente ter obreiros e pastores bons teólogos, bons ensinadores, alinhados com a Bíblia. E aí os crentes têm a segurança, na nossa igreja, os crentes precisam ter a segurança de chegar para um bom professor, para um bom pastor, para um bom ensinador cristão e tirar as suas dúvidas acerca dos seus pecados, da rebelião. Errar o alvo, né? O fracasso absoluto em atingir o padrão perfeito da glória de Deus, mesmo na melhor das intenções humanas. Ou seja, quando eu erro o alvo, é que eu quero fazer o certo, mas eu uso meios pelos quais eu acabo errando. Você não pode justificar os seus atos com a suposta boa intenção. Não, mas eu fiz isso porque eu queria... Vocês lembram de uma história na Bíblia que foi assim? Quando Saul recebeu a ordem para matar os amalequitas. Tem uma mensagem minha sobre isso. Na verdade, a mensagem não é minha. A mensagem, o pastor da Igreja Batista aqui de Chapecó pregou essa mensagem um dia e eu achei ela fantástica, só que eu transformei essa mensagem numa mensagem de batalha espiritual, tá? Sobre demônios familiares.
Então, fazer justiça, porque a ideia da mensagem dele foi fantástica, só que ele falou sobre outro tema. E eu falei, rapaz, isso não é uma boa mensagem de batalha espiritual. Aí eu montei uma mensagem do meu jeito, usando um pouquinho da ideia dele. E essa mensagem vai entrar no YouTube, acho que domingo. Nesse domingo, se não for nesse domingo, 7 horas da noite, vai entrar no outro domingo, tá? Já tá engatilhado lá no YouTube. E é sobre demônios familiares. E lá fala exatamente isso. Quando Samuel falou para Saul, mate todos os amalequitas, mulheres com crianças de colo, o rei, mate tudo. Beleza. Saul foi e cumpriu em partes. E o que ele falou? Não, eu não matei. O rei eu trouxe, porque o rei tal. Mas eu não matei os rebanhos para sacrificar o Senhor. E aí Samuel vem e fala aquela frase famosa, qual que é a frase? Melhor é obedecer do que sacrificar. Mas Saul agiu na melhor das intenções, concordam comigo? Não, eu vou. Não, mas melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe? O cara pegou um anel de ouro lá da magia negra, aquele ouro foi consagrado. O ouro já foi comprado com dinheiro de macumba, de trabalho. Tinha o símbolo do Exu, não sei quem. Aí ele se converteu. Amassa esse anel na martelada e joga lá no meio de um rio para nunca mais pegar. Ah, mas custa 20 mil de ouro. Melhor obedecer do que sacrificar. Não, vamos orar, consagrar, derreter e trocar o telhado da igreja, meu irmão. Chove, que chova a benção na tua cabeça, com esse telhado tudo esburacado, do que uma maldição para você pegar um ouro consagrado ao diabo. Mas a ganância, sabe, vai querer fazer com que a pessoa haja na melhor das intenções. E aí você vai errar o alvo. Isso é hamartia. Pegaram? Boa explicação? Se alguém já fez isso aí, Deus vai perdoar o seu período da ignorância, mas não faça a partir de hoje. Condição. O pecado não é apenas uma ação, o pecado é uma condição, é um comportamento. O pecado é um estilo de vida. Mais do que um conjunto de atos errados, que também é pecado, não estou tirando essa responsabilidade, é o estado inato de inimizade contra Deus no qual a humanidade decaída se encontra. Você nasce no pecado, por isso que ele é inato. Você nasceu pecador. Então isso vai estar sempre te chamando. Por exemplo, tá? Talvez se tiver algum vegano, vegetariano, ok, por opção, por necessidade de saúde, tá tudo certo. Eu não entro nessa batalha aí. Mas a humanidade é carnívora. Se você olhar para a humanidade, tem 98% de seres humanos na Terra que são carnívoros, a humanidade é carnívora. Chamando isso de absolutismo, em números absolutos, a humanidade é carnívora. Por que a humanidade é carnívora? Alguém ensinou o ser humano a comer carne? Talvez lá nos primórdios lá. Mas o ser humano começou coletor. Adão e Eva e os seus descendentes podiam comer o que eles coletavam. Aí depois virou um agricultor. Não é? Noé já plantava. Então a geração Noé já era agricultor. E aí depois da saída da arca, Deus permitiu que Noé comesse os animais. Aí tinha uma regra que depois foi escrita lá em Levítico 11, animais puros, animais impuros. Aí depois que acabou que a gente separou do judaísmo, até o judaísmo tinha essa regra. Aí Pedro recebe a visão de Deus, falando, não, mata e come, qualquer tipo de animal. Claro que era sobre evangelismo para os gentios, ou seja, não era para fazer mais distinção entre gentios e judeus, mas também estava falando sobre alimentação, enfim. Hoje você não tem mais essa obrigatoriedade de não comer porco e etc. Mas por que eu estou falando isso? Porque você, como ser humano carnívoro, você tem a tendência de comer carne. É uma tendência. Hoje, você que nasceu, que nem eu, em 76, outros nasceram em 83, outros nasceram em 90, não sei o quê, vocês têm a tendência. A mãe de vocês não falou pra vocês, ó, come carne, que é bom. Já é natural. É inato. É inato. Você nunca se perguntou por que você come carne. Você nunca se perguntou por que você toma banho de pé e não toma banho sentado. Você nunca se perguntou por que você dorme com a cabeça na cabeceira e com os pés... Por que você não dorme? Você nunca se perguntou. Entendeu? Lá na casa da minha avó, nenhuma cama... Isso é uma loucura. Nenhuma cama podia estar com os pés virados para a saída da casa. Por quê? Porque era só deitava com os pés para a porta quem era morto. Porque o velório fazia em casa, antigamente. Não é? Todo mundo tinha essa cultura antigamente. Então as camas tinham que ser tudo, não podia. É um feng shui de pobre brasileiro, né? É um feng shui de pobre. Mas ninguém perguntava, só repetia. O pecado é a mesma coisa. Tem pecado que você comete que você não pergunta. Você só comete. Porque é inato.
Está dentro de você. Então, quando você começa a perceber que o pecado é uma condição, você precisa entender se coisas que você faz não são rebelião contra Deus. Se você não está errando o alvo. Pela condição natural de que você nasceu em pecado. Fui bem claro nisso? Então tem crente pecador. Pelo simples fato de ter nascido em pecado. E é a condição. A condição dele é ser pecador. É mentiroso. É desconfiado. Sabe? Enfim. Não vou falar os pecados dos crentes. Hoje não. E aí vem o que nós chamamos da depravação total e a condição humana. Irmãos, se vocês estiverem num dia bom, quantos estão num dia bom aí, feliz, tá tudo bem, estão num dia bom? Querem estragar o dia de vocês? Leiam Romanos do 1 ao 6. Tá? Estrague o dia de vocês. E aí, se for até o 7, aí piora. E aí depois leiam Hebreus 6. Aí vão dormir chorando, vão ter pesadelo, vão acordar de noite 5 vezes para ir no banheiro. Por quê? Porque Romanos 1 ao 6 fala da depravação da sociedade. Romanos 1 fala que os homens mudaram o jeito natural e se contaminaram entre si, semelhantemente às mulheres. E fala que, por causa disso, Deus os colocou em uma condição mental reprovável. Em termos científicos, diminuiu a capacidade cognitiva. Em termos populares, tornou a humanidade burra. Isso é depravação, isso é condição humana. Então, vamos lá. Existe um pecado herdado, que é a condição original da separação de Deus, que nós recebemos lá de Adão. Eu vi um meme hoje, a minha esposa me mostrou. A pessoa, depois que morre, chega no céu e vendo Eva passar, como se nada tivesse acontecido, né? Você tá lá no céu, de repente você vê Eva passando, Eva, tipo, de boa. Ela ferrou a gente, ela ferrou geral. Ela ferrou a humanidade. E ela lá no céu andando assim como se nada tivesse acontecido, né? Eu não sei se vai ser assim, mas vai ser bem engraçado se for. Então a gente herdou um pecado por causa da condição original. Aí vem o pecado da natureza pecaminosa, que é o quê? A inclinação interna e constante para o mal. Que é isso que é, a gente nasce, a gente tem aquela intenção, aquele negócio, aquela vontade, que a gente tem que lutar contra essa carnalidade, e vem os pecados praticados, que são as ações, pensamentos e omissões diárias. Então a correção doutrinária qual que é? Tá? Ó, nós temos aqui a nossa mente, ela vai ser ativada pelo pecado herdado, gera uma vontade, a vontade ela vai ser potencializada pelos afetos. E os afetos vão levar isso para o corpo para que nós possamos externar o que estava na mente. O que são esses afetos? É como se você tem vontade. Sabe quando você tá de dieta, você quer comer um doce, e aí você vai na geladeira, pega um bombonzinho e você fala: ah, mas eu posso. Mimimei. Bota aí na hashtag mimimei. Não é? Esses afetos são o que faz você pecar. Não, eu só vou dar uma olhadinha. Não, eu só vou fazer tal. Não, eu vou tomar só um golinho. Eu só vou. Cuidado. Correção doutrinária. Depravação total não significa que o ser humano é o pior ou mais cruel possível em suas ações diárias. Significa que o pecado afetou absolutamente todas as dimensões do ser humano, que é a mente, vontade, emoções e o corpo, tornando-o incapaz de produzir justiça própria ou salvar-se sozinho. Quem dizia isso? Agostinho de Hipona, quando ele estava discutindo lá com Pelágio. Tá? O pelagianismo lutando contra a teoria ou a doutrina de Agostinho. Tá? E a progressão do pecado até a apostasia. Nós precisamos entender bem isso. Por quê? Porque todo pecado ele não começa na escravidão. Aqui é o imperdoável. Aqui é o que está em Hebreus 6, que eu falei que para estragar o dia de vocês. Tá? Oi? Quer falar, João? Não, o meu microfone baixou aqui, só tô arrumando. Ah, tá bom, beleza. Então, olha só, esse aqui é o que estraga o dia de vocês, Hebreus 6, tá? Mas o pecado não começa aqui na escravidão. Vamos pegar um pecado comum, cachaça, vamos lá, o cara bebia e tal, daí voltou a beber. O pecado não começa na cachaça. O pecado começa lá atrás, na tentação. Em ver o pai que bebia, em ter amigos que bebem, em estar num ambiente, todo mundo começou a beber e continuar naquele ambiente mesmo não bebendo, isso vai tornando normatização no seu cérebro. Entendeu? Então você tá lá, na faculdade, não é?
E aí você tá com seus amigos. De repente os amigos começam a beber, pegar uma cerveja, sei o que tal. O que que você faz? Você levanta e vai embora. Eu trabalhei numa gráfica que fazia uma vez por ano um churrasco com o dinheiro arrecadado pelo papel reciclado que eles vendiam. E aí, aí a gente ia, eu e Fran íamos. A gente ia lá, comia o churrasco. Quando chegava um momento, depois que a janta era servida, eles começavam a beber. O que eu fazia? Gente, valeu, 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 boa noite, tal, Deus abençoe, pra casa. Eu nunca ficava na continuidade do jantar, porque eu sabia que eles iam beber. Tá? Eu tenho aversão à bebida, nunca bebi e tenho aversão, mas é um posicionamento. Então eu não deixava de ser, eu não queria ser o crente chato que não vai lá porque o chefe vai ficar falando, o cara não veio porque é crente. Blá, blá. Não, eu ia lá, tava com eles, eu me tornava o mais agradável possível a eles, para poder ser luz. Eu tenho um testemunho disso. O menino mais terrível daquela gráfica se converteu, hoje ele é pastor. Entendeu? Me perseguia, eu brigava com ele. Eu ia pra casa com vontade de bater nele, eu chorava. Com vontade de bater nele. Eu já era faixa preta taekwondo. E eu chorava em casa porque eu queria bater nele, mas eu não podia porque eu era crente. Ele falava coisa assim, ó. Passava mulher na rua, ele era peão, ele cuidava das máquinas. E eu era designer. Ele corria e os outros corriam e falavam, lá, passou fulana. A mulher bonita que trabalhava na lojinha. E eu não ia ver. Daí, vem fulano, vem ver, vem ver. Eu falei, não, cara. Aí, porque ele é viado, por isso que ele não veio, porque ele é viado. Não é porque eu era crente, é porque eu era viado. Aí fervia o meu sangue, dava vontade de ir lá dar um corretivo nele, né? Dar uma benção pra ele, dar uma saudação, né? Uma saudação, em nome de Jesus. Mas eu falava assim, Deus, se eu fizer justiça, o Senhor não faz. Então eu não vou fazer. Eu chegava em casa, a Fran viu chorando. Falava, Fran, eu tenho vontade de socar esse moleque. Um dia eu vou arrebentar a cara dele. Teve um dia, num jantar desses, que eu quase bati nele. Porque daí eles pegaram um violão lá, o cara toca violão, toca aqui, cara, um violão. Peguei o violão, toquei um louvor. Não, agora toca, sei lá, Bruno Marrone, qualquer coisa. Falei, não, música do mundo eu não toco. Nem porque não sei o quê, porque crente, não sei o quê, porque vai começou a ferver. Eu peguei meio que, tiveram meio que me segurar, eu fiquei meio bate-boca com ele, fui embora. Mas eu nunca fiz justiça. Orei tanto pra esse menino, hoje ele é crente, e é pastor de uma igreja, e já me mandou mensagem na época do Facebook, mandou mensagem falando, olha, queria te pedir perdão, tanto que eu te persegui, hoje sou servo de Deus, sou convertido, tô pastoreando uma igreja, sou obreiro credenciado. Aí já, quem já era dessa igreja sabe o título aí, ó. Sou obreiro credenciado, entendeu? Pô, que bênção, gente, que bênção, não é? Mas tudo tava na tentação, eu ia tornar escravo disso, da agressão, da violência. Você tem que vencer a tentação. Atração e luta. Não é pecado em si, mas é o campo de batalha na mente. Se você consegue vencer a tentação, dificilmente você vai cair. Quando você for tentado pelo diabo em alguma coisa, confesse a tentação para o Senhor. Dobre o joelho e confesse a tentação. Senhor, eu estou sendo tentado, eu estou tendo vontade de fazer tal coisa, eu estou sofrendo na minha alma, no meu coração. Senhor, eu estou lembrando do meu passado. Senhor, é como eu fazia, eu estou com vontade de bater no cara. Confesse a tentação. Confesse. Quem confessa as suas tentações, dificilmente vai ter que confessar pecado. Confesse ao Espírito Santo. Ok? Fez sentido para vocês? Aí, na progressão, vem a queda. A queda, ato isolado de transgressão que exige arrependimento imediato e confissão. Caiu em pecado, pecou. Você precisa redimir, reparar, reconhecer, redimir e reparar. Reconhecer que pecou, se redimir do pecado, pedir perdão, se arrepender, deixar de cometer o pecado, confessar esse pecado a Deus. Se você puder confessar para o seu pastor, confesse. E seguir a vida lutando para não cair de volta. Você sabe o terreno que cai. Então tem que parar. Aí vem a prática deliberada. Se você não confessar, não confessou a tentação, caiu, não confessou o pecado, começa aqui, ó. Prática deliberada. O pecado justificado e mantido como estilo de vida constante. Agora vira um comportamento. Não, eu faço isso porque todo mundo faz. Todo mundo peca. Sabe por que essas igrejas da hipergraça todo mundo bebe? Porque o pastor bebe. O pastor fala no púlpito de vinho, de champanhe. A mulher do pastor brinda com champanhe, com espumante. Você vai no clã, você vai no grupo familiar, termina o grupo familiar, é tudo alta classe. Todo mundo tá com espumante, brindando Jesus. Olha que imbecilidade. Então se torna tão estilo de vida que para essa mulher, para esse homem, cometer outro pecado, tá tranquilo, a mente tá cauterizada.
Já volta lá pro Romanos, do 1 ao 6. Mente cauterizada. E aí vira um escravo, porque é o domínio completo do vício sobre a vontade humana. Chegou nesse estágio da escravidão, no meu quadro de progressão do pecado, vai vir a apostasia, que é esse quadro negro aqui, ó. O pecado imperdoável é chamado de apostasia. Está baseado em Mateus 12 e em Hebreus 6. Tá? No livro tem os textos, leiam. Não é um deslize acidental ou pensamento intrusivo. É a rejeição consciente, deliberada, persistente e definitiva da obra de Cristo e do Espírito Santo, por alguém que conheceu plenamente a verdade. Então a pessoa conhece tudo, mas decidiu, ele é imperdoável. Não, eu não quero. Imperdoável. Aí me fizeram pergunta, pastor, mas o senhor não acredita que aqueles caras lá que já até viraram um demônio lá, cortaram a língua, botaram chifre, botaram pele de réptil, fizeram uma transformação física. Se dentro desse cara ainda tem uma gotinha de temor de Deus, ele consegue se recuperar. Mas se já não tem mais nada, ele é o pecado imperdoável. Essa é a apostasia. Esse é o pecado, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo que todo mundo tem medo de cometer. Nós da igreja, que somos crentes, você nunca vai blasfemar contra o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Porque o teu coração está em Cristo. Você vai pecar, de repente você peca, né? Sabe como é que é o crente? Mas blasfemar contra o Espírito Santo, pode ter certeza que você nunca vai, porque é bem difícil mesmo. E aí, então, o perigo na igreja hoje, né? Então nós temos hoje 3 extremos modernos, tá? Que é essas 3 linhas, tá bom? Psicologizar de forma reducionista, então, hoje os pastores são terapeutas. A gente tem aqui pastor psicólogo, pastor coach, pastor psicanalista, pastor terapeuta do comportamento, pastor holístico. Tem tudo hoje. Então o que acontece? Começa a psicologizar. Em vez de teologizar, em vez de trazer a igreja para teologia, para a Bíblia, começa, não, mas é porque a natureza humana... Meu filho, quando você começa a entrar nessa onda de natureza humana, dentro da igreja, você vai reduzir a obra do Espírito Santo a uma psicologia ou uma terapia humana. Isso é um extremo. Qual que é o erro prático? Transformar os pecados em traumas, fraquezas, distúrbios terapêuticos, distúrbios emocionais. Não, sabe por que o irmão ele não consegue se firmar no casamento, ele trai a mulher? Porque é o trauma de infância, o pai dele traía a mãe dele, ele aprendeu, comportamento aprendido, entendeu? É a formatação psicossocial dele. Meu filho, o nome disso é pecado. Tem que expulsar esse demônio, tem que ter caráter de homem, virar crente de verdade e acabou-se. Pronto. Não é qualquer consequência? Remove a responsabilidade moral diante de Deus. Deus, o homem não tem responsabilidade. Claro que tem. Então, isso é um extremo. Psicologizar tudo. O segundo, demonizar tudo. Demonizar de forma simplista, que é terceirizar toda a culpa moral para demônios, realizando exorcismo no lugar de discipulado. Então, eu vi um vídeo hoje, tá? Uma pastora foi pega num motel com um outro pastor. Então, é o problema de ungir pastor a granel, né? Estão jogando balde de óleo na bugrada aí para ungir pastor. Aí, então, provavelmente era uma igreja com vários pastores, não sei, porque eu não... Aí o pastor, marido da pastora que tá lá no motel, pegou ela no flagra com o outro pastor, não sei se é da mesma igreja. Aí tem um vídeo, né? Ele entra com o celular filmando para conseguir provas, enfim. E daí, o que ela fala na defesa dela? Que o demônio me pegou e me trouxe aqui. Não, foi o demônio que me possuiu e me trouxe aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não foi Deus que fez isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ela tá certa nesse fato. Mas onde que ela tá errada na fala dela? É porque ela tá se isentando da responsabilidade. Entendeu? O demônio não pega você e manda você fazer uma coisa que você não queira. O demônio te convence a fazer. Lembra do demônio? Lembra Gênesis? Mas você não é que você pode comer todas as frutas? Não, mas aquela eu não posso. Por que você não pode? Não, porque eu vou morrer. Não, tu não vai morrer nada. Vixe, o dia que você comer, você vira Deus. Então, o demônio nunca pegou Eva pela mão
e levou lá na árvore e falou assim: pode comer, come aqui. Não. O demônio entrou na mente de Eva e convenceu Eva a fazer isso. Então o demônio entrou na mente daquela mulher, convenceu ela a fazer aquilo. Ok, concordo. Mas a responsabilidade moral e espiritual é de quem fez. Eu falei numa outra aula, não sei se foi para vocês, se foi para outro grupo de alunos, que perdoar pessoas que te ofenderam não anula a culpa de quem te ofendeu. Quando eu perdoo você pecou contra mim, você me ofendeu, e eu te perdoo, eu tô te perdoando, eu tô te liberando para você ser julgado por Deus. Eu não tô dizendo que você tá isento da tua culpa. Eu não tô dizendo, eu te perdoei, a partir de hoje você não tem erro nenhum, nem culpa nenhuma. Você continua com o teu erro e com a tua culpa. E você vai ter que se resolver com Deus pelo que você fez. Eu tô te perdoando para eu não ser o juiz dessa causa. Para deixar Deus ser o juiz. Então, cuidado em demonizar tudo de forma simplista, porque senão acaba isentando o indivíduo do arrependimento. E o outro extremo é normalizar culturalmente, que é adaptar a igreja à cultura secular, diluindo as exigências do evangelho. Então, tudo pode, ter aquele negócio. A gente tem que tomar muito cuidado com essa cultura secular, porque perde a identidade do reino e ofusca a santidade necessária para ver a Deus. Então, esses são hoje os 3 extremos dentro da igreja, não é? Quando a gente olha para a batalha espiritual, que é um viés muito forte da nossa igreja, a gente entende que o pecado, as brechas e a batalha espiritual estão intrinsecamente ligadas, não é? O que é uma brecha? Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Quando eu falo brecha, vocês lembram de Efésios 4, 27, sobre dar lugar para o diabo, permitir que o diabo haja. O diabo não age sem a nossa permissão, irmãos. Então, quando nós somos tentados e caímos em pecado, no momento que nós caímos em pecado, nós demos uma brecha para o diabo, nós demos lugar, nós demos autoridade para o inimigo. O pecado tolerado e não confessado abre brechas legais para a opressão espiritual. Então, a gente tem ali a carne de um lado, o diabo de outro. A carne tem a natureza caída, o diabo tem a atuação maligna, e no meio, nessa junção de carne e diabo, tem a brecha. Tá? Esse é o diagrama sobre a brecha, não é? Qual é a diferença crucial? A carne deve ser crucificada e mortificada pelo arrependimento. Os demônios devem ser expulsos com autoridade. E aí a casa vazia, que é o que diz em Mateus 12, 43, 44, 45. Libertação espiritual sem arrependimento genuíno e mudança de vida é incompleta e perigosa. Quando o demônio é expulso de alguém, e você, aí falando para líderes, você não ensina a pessoa a ter uma vida longe do pecado, você tem que ensinar sobre o pecado, o que vai acontecer? Esses demônios que saíram vão querer voltar um determinado dia e vão encontrar a casa vazia, como diz lá em Mateus 12, do 43 ao 45. E vão trazer 7 piores demônios para aquela pessoa. Então a pessoa só vai ter tido um alívio momentâneo de uma expulsão demoníaca, mas não vai ter tido um discipulado e um ensino profundo sobre a martiologia, sobre o pecado, as consequências do pecado, como nós estamos tendo hoje. E isso, de fato, não vai trazer nenhuma solução para ela. Então, você falar sobre o pecado traz salvação e evita que os demônios voltem. Nós precisamos, irmãos, gerar a cultura da confissão dos pecados. Isso acabou na igreja hoje. Acabou no reino de Deus hoje. A gente não vê mais crente confessando pecado. Nós precisamos da cultura da confissão. Mas é uma cultura correta, não uma cultura maquinada, né? Uma cultura que não seja correta, que não seja qual que seria o título que eu podia usar aqui, só alegórica ou teatral, tá bom? Então vamos lá. A cultura da aparência. O perigo de negar o pecado ou permanecer nele sem confissão. Essa cultura exige uma perfeição falsa, talvez isso gere hipocrisia e produz doentes crônicos dentro da igreja que vivem aprisionados pelo medo de exposição. Tem gente que tem pecado escondido há milhares de anos e não confessa, porque ele tem medo da exposição. E se ele não confessar se ele não confiar no líder, eu até concordo, porque tem líder que não é de confiança. Tem gente que você conta uma coisa, essa pessoa sai contar para os outros. E vejam, vocês são líderes, não cometam esse erro, não coloquem sobre vocês uma maldição de Deus fazer com que vocês sejam o ouvido dele, como está lá em Isaías 59:1, meus ouvidos não estão surdos para lhes ouvir. Alguém vem e confessa para um pastor ou para um líder um pecado, você está sendo ouvido de Deus para aquela boca que está falando, para aquela pessoa sofredora, para aquela alma em crise.
Aí se você está emprestando o seu ouvido para ouvir a confissão de alguém e você conta isso para outra pessoa, você deixou de ser o ouvido de Deus e você acabou de se tornar a boca, os lábios de Satanás. Então não seja amaldiçoado, jamais, sob pretexto algum, abra sigilo de confissão. Só há uma coisa que permite você abrir sigilo de confissão, que são informações legais. Se a pessoa chegar para você e confessar que acabou de matar uma outra pessoa, você tem que chamar as autoridades, não tem como. Tá? Ou se a pessoa chegar para você e falar que está saindo dali para ir se matar. Você vai agarrar essa pessoa, vai ligar para os parentes, enfim, aí você vai ter que abrir o sigilo de confissão, porque é uma questão de vida ou morte. Então, se for a confissão de um crime, tá? Você não pode guardar, porque daí você é conivente com aquela informação. Judicialmente você não poderia guardar. Mas fora isso, pecado, o que quer que seja, você tem que guardar. Sigilo de confissão é sigilo de confissão. Ah, pastor, mas a pessoa confessou um pecado e esse pecado está relacionado a outra pessoa. Eu posso contar para outra pessoa? Não. Você tem que chamar, você tem que falar com a pessoa que está confessando, se você é o pastor dela, e aconselhar, viu? Se é. Aí cada caso é um caso, tá? Precisa de uma análise grande. Se é necessário, se a pessoa tem estrutura, se não vai destruir uma família, porque às vezes, tá? Eu tenho uma história que eu ouvi de um casal que foi num evento de casais, e aí desses eventos de casais de aspas, libertadoras que fazem para libertar a família e tal, e aí falou que se você tivesse cometido algum pecado e tal, teria que confessar pro cônjuge, por exemplo, um adultério. Só que teve um caso de um casal que estava 28 anos casado, e o rapaz, ou era a mulher, acho que a mulher tinha traído ele no noivado. No noivado. Caiu em pecado, traiu ele uma vez lá, e ela nunca mais cometeu esse pecado, pediu perdão a Deus na época, confessou para uma irmã do círculo de oração, a irmã orou com ela, tal, e seguiu a vida, casaram, e a mulher santa a vida inteira. E aí ela ficou com aquele troço martelando na cabeça dela, e ela não foi confessar pro marido que quando ela era noiva, ela traiu ele. O cara largou dela, 28 anos de casado. Entendeu? Na minha opinião, irmãos, eles não eram nem casados, eram noivos. Ela já tinha resolvido isso com Deus lá atrás. Ai, pastor, mas ela ia guardar isso no coração. Não, ela tinha que ter chamado o pastor dela, conversado, sido aconselhada, curada, tá? O perdão de Deus ela já tinha recebido lá atrás, tanto que ela não voltou a pecar. O que estava na alma dela, o que acendeu na alma dela com a fala daquela pseudo-libertadora, porque essa mulher não libertou, essa mulher destruiu o casamento com esse ensino, é que tinha uma ferida na alma dela. Então, confessai mutuamente seus pecados para serem curados. Então, confessa para o pastor, para a pastora, para alguém de confiança, para ser curada, para tirar essa dor do coração. Mas o marido dela. Agora, se é o marido que tem estrutura, que ia falar: não, meu bem, já estamos 28 anos casados, foi no noivado, você era uma adolescente. Sabe esses casamentos que casaram super jovem? Eu te perdoo, fica em paz. Se é o marido, ok. Recentemente a gente aconselhou uma pessoa que ela foi um caso desse também no namoro, ela houve um adultério, e ela foi numa igreja do filho dela e o pastor falou a mesma coisa. Mesmo que no namoro você tenha que confessar. Daí ela me chamou e falou: pastor, o que o senhor acha? Minha filha, você está quantos anos casado? E o seu marido tem estrutura? Não, meu marido ele bebe, meu marido é do mundo. Se ele ouvir isso, ele me mata e depois ele se mata. Eu falei: você vai contar para quem então, minha filha? Se foi no teu namoro, nem foi no casamento. Você estava namorando, você nem sabia se está casado com esse indivíduo ou não. Inclusive ela casou porque engravidou dele, eram namorados. Então já cimentou isso aí, segue a tua vida. Mas vejam, aconteceu algo que não precisa, a pessoa confessou um pecado, guarda essa confissão do seu coração, você que é pastor, você que ouviu uma confissão, não abra, em nome de Jesus, tá bom? Aconselhe. E a cultura da confissão. A igreja precisa formar um ambiente onde confessar o pecado não seja visto como fraqueza, mas como o único caminho para a cura. Não se trata de exposição, mas de criar um espaço de graça onde as pessoas não precisem fingir santidade enquanto escondem escravidões, tá? Essa cultura é muito legal. Então, por exemplo, o homem cometeu um erro, um deslize, ele chama o líder dele ali e fala: cara, eu precisava muito conversar contigo, você tem uma hora para conversar comigo? Tenho. Vai lá, senta, conversa, conta a fraqueza, conta o pecado, conta como foi, chora junto, pede perdão a Deus, o líder vai orar por ele, vai ministrar sobre a vida dele e vai seguir. É uma cultura de santidade na igreja. Isso é uma cultura.
Eu tenho mentorados meus que marcam 1 hora de mentoria só para poder confessar pecados. Porque sabe que eu sou pastor e quer, diante de Deus, se livrar desse pecado. Eu oro com eles, leio a Bíblia, explico, aproveito a fraqueza da carne, né, que tá muito aberta, que está gerando esse pecado, e o aconselho biblicamente como ele não deve pecar mais. E pronto. Então ele acaba tendo 1 hora de mentoria que é muito mais o aconselhamento pastoral do que qualquer outra coisa. É um gabinete. Então nós temos que ter essa cultura da confissão. Vamos lá então, qual é o nosso alinhamento? A gente sempre faz esse alinhamento no final da aula. O que nós afirmamos e praticamos e o que nós evitamos, tá? Então nós afirmamos o pecado é real e ofende gravemente a Deus. Amém? Todos dizem amém? Todo ser humano nasce sob a condição da queda, todos entendem isso? É bíblico? Amém? Pregamos a necessidade inegociável de arrependimento, ok? Amém? Mediante Jesus Cristo, não tem outro jeito. Cristo é a única solução definitiva para a escravidão. Concordam comigo? Amém? Acolhemos o pecador ferido com a graça do Evangelho. Nós não passamos a mão no pecado. Nós acolhemos o pecador ferido. Amém? O que nós evitamos? Pregação de autoaperfeiçoamento e moralismo sem a cruz, né? Pelagianismo, evitamos. Silêncio conivente sobre pecados para agradar a cultura. Tá bom? Evitamos. Hipergraça que justifica o erro e banaliza a santidade. Evitamos. Substituir a dura santificação por libertações mágicas. Evitamos. E substituir o pecado com a desculpa de Deus sabe meu coração. A gente evita isso. Concordam? Todos concordam com isso? Tá? Temos que evitar. Nossas declarações. Vamos fazer as nossas 10 declarações de alinhamento da igreja no caso da hamartiologia. Você vai falar comigo aí, tá bom? Então, o número 1, 1, 2, 3 e... Cremos que o pecado é real, grave e ofensivo à santidade de Deus, tá bom? Declare isso aí com a sua voz. 2, vamos lá? Cremos que todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme nós lemos nas Sagradas Escrituras. 3, cremos que o pecado afeta espírito, alma e corpo, relacionamentos e cultura. Ele afeta tudo isso. 4, cremos que a queda corrompeu a condição humana e tornou necessária a redenção em Cristo. 5, cremos que Cristo é a única resposta suficiente para a culpa, a escravidão e para a morte. 6, cremos que a graça perdoa, liberta e transforma. 7, cremos que arrependimento é indispensável à vida cristã. 8, cremos que a igreja deve acolher pecadores sem normalizar o pecado. Tá, isso aqui é muito importante. Foque no 8 aqui. 9, cremos que libertação verdadeira caminha com arrependimento, santidade e discipulado. Não é só expulsar demônios, tá bom? E 10, na igreja alinhada, acolhemos o pecador, mas não domesticamos o pecado. Ninguém aqui tem pecado de estimação. A igreja alinhada leva o pecado aonde, irmãos? Até a cruz. Nós apresentamos a cruz. A doutrina do pecado é essencial para a saúde da igreja. Sem uma compreensão bíblica da gravidade do pecado, a cruz perde a sua profundidade e a graça divina é completamente banalizada. A verdadeira conversão não é uma simples mudança de religião, é a transformação cirúrgica do coração. Uma igreja alinhada não nega o pecado, não o romantiza, não o demoniza de forma simplista e não o normaliza culturalmente. Uma igreja alinhada leva o pecado à cruz. Amém? Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Algum irmão quer fazer uma fala, quer fazer uma pergunta, quer dar um alô? Tá tudo, deixa eu deixar assim, fica legal. Tá tudo ok para vocês em relação ao conteúdo? Ok. Então é isso, meu povo. Lembrando vocês que todos aqui da turma já tem o livro, né? Esse aqui, Igreja Alinhada. Leiam obrigatoriamente a aula 1 e a aula 2, estão no capítulo 2, capítulo 3. Lembrem que o livro, o capítulo é um a mais sempre, porque o primeiro capítulo é a história da igreja. Então a aula 1 está no capítulo 2, a aula 2 está no capítulo 3, essa aula é 3, está no capítulo 4, e assim sucessivamente. E anotem tudo, as duas primeiras aulas, a gente não estava com o livro em mãos, vocês, eu já estava com ele aqui, podem ler, tá bom? Vou me despedir de vocês aqui, um tchauzinho. Cadê os abençoadinhos? Sorridentes. Um tchauzinho. E para quem fica aqui na gravação, se você quer comprar esse livro, dá para comprar
pela nossa editora na Wiclap. Você pode apontar a câmera do seu celular para cá, ou deve estar na descrição desse vídeo. Compre e use na sua igreja, independente se você é da unção e poder ou não da nossa igreja, use se você quer uma igreja alinhada com Deus de forma definitivamente e teologicamente. Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Tchau.